Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversando Água. Eu sou Pedro Lucas, sou o host do podcast Conversando Água e hoje nós iniciamos aqui o nosso podcast. Qual que é o objetivo desse podcast? Bem, em primeiro lugar, existe um canal no YouTube chamado Conversando Água que eu criei há um tempo atrás. São 12 vídeos de 5 minutos sobre água, sobre um pouco da minha experiência profissional sobre recursos hídricos, sobre água. Foi um negócio que eu achei muito legal, eu tive um feedback bem positivo, mas ficou ali parado no tempo, foi feito de forma muito artesanal, eu produzi tudo e eu sinto falta, de divulgar um pouco mais aquele canal e também profissionalizar um pouco mais. Então, a partir dessa ideia, eu me juntei com meus amigos, que eu vou apresentar daqui a pouco, e resolvemos criar um podcast para divulgar o canal Conversando Água do YouTube e também para nos comunicar com a sociedade sobre esse tema água, que é o tema, que é a nossa paixão e é também a nossa profissão. Nós somos engenheiros de água, Nós fazemos engenharia de água, engenharia de recursos hídricos. É um setor da engenharia muito específico e nós sentimos falta de nos comunicar com a sociedade sobre a nossa paixão e o nosso trabalho. Então, esse é mais um motivo para a gente ter criado esse podcast Conversando Água. Espero que dê certo, é o primeiro episódio. Provavelmente não vai ficar 100%, mas a gente vai melhorando com o tempo. E para esse primeiro episódio, nós convidamos um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas primeiro eu vou apresentar os meus colegas, os meus sócios nesse empreendimento que é o Conversando Água. E é isso. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. E eu vou então começar as apresentações, iniciando ali pelo Abel. Olá pessoal, eu me chamo Abel, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, formado pela Universidade Federal de Alagoas. E tenho o prazer de estar dividindo esse momento com os meus amigos, meus sócios também de negócios, e ter o primeiro convidado ser o professor Dr. Valmir Pedrosa. Fui seu aluno na graduação e é um dos profissionais que eu prezo em ter no meu ciclo, em ser próximo. Desde já agradeço aqui a sua participação, a sua disponibilidade. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Hugo, sou engenheiro de recursos hídricos também, trabalho com água, sou apaixonado por água, tenho a grande felicidade de estar iniciando essa empreitada nossa, A gente é sócio em várias coisas e agora aqui no podcast. Eu espero bastante que vocês gostem do que tem por vir. A gente vai tentar falar de água aqui de um jeito mais descontraído, descomplicado, trazendo para a realidade das pessoas que sofrem, com as coisas boas e com as coisas ruins também que acontecem em função das águas. E é isso, vamos começar mais um podcast. Queria agradecer a todos os presentes e a todos os ouvintes. E pode tocar aí, Pedro. Olá, eu sou Verena, sou estudante de engenharia ambiental e estou aqui para aprender um pouco mais sobre as águas com esses mestres e estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. Muito bem, era para ter sido uma surpresa, mas já foi dado spoiler. E o nosso primeiro convidado é o professor Valmir Pedrosa. Além de ter sido nosso professor na universidade, é também um colega de profissão, um amigo e, acima de tudo, um mentor também, um tutor. Além dos ensinamentos de hidrologia, de economia que ele nos deu na graduação, ele sempre nos traz sacadas profissionais, dicas profissionais muito valiosas, dicas de comunicação, comportamentais. Então é uma pessoa que a gente admira muito e a gente tem a honra de tê-lo aqui como o primeiro convidado do nosso podcast Conversando Água. Professor Valmir, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Agradeço o convite, estou aqui com muita satisfação, entre amigos, para conversar sobre o tema água. Então, eu estou ansioso para começar, a gente ter um bom debate. Obrigado demais, de coração. Pedro, hoje a gente vai falar sobre... Bem, nós temos um tema central, que é o tema do momento, pelo menos aqui no nosso estado de Alagoas, que é a questão das cheias.
né? Ao longo do debate a gente vai falar de outros assuntos, vai poder devanear um pouco, mas o tema central será as cheias, porque é algo que a sociedade ainda está sofrendo, está sentindo os efeitos dessa cheia que aconteceu no nosso estado de Alagoas nas últimas semanas, nos últimos meses. E o professor Valmir é um especialista nesse assunto, tem muito, com certeza, a contribuir. As cheias em Alagoas, professor, são recorrentes, né? Não é uma novidade. Aconteceu muitas vezes, né? No final da década de 60, teve a famosa cheia de 69 ou 79, teve a cheia do ano 2000, teve a cheia de 2010, que havia sido a última grande cheia que o nosso estado havia sofrido, principalmente nos rios Mundaú e Paraíba. Né? Eu me lembro que após aquela cheia, você fez um artigo, né, junto com alguns outros professores, sobre as reflexões da cheia do rio Mundaú, lá em 2010. Bem, mais de uma década se passou desde aquela cheia de 2010 e esse ano, infelizmente, o nosso estado sofreu mais uma vez, e eu acho até que sofreu mais, né? Apesar de não ter tido tantas mortes como naquela de 2010, mas me parece que todo o estado foi afetado, diferente de 2010, que foi só uma região específica, né? Então, parece que nós não aprendemos tanto quanto deveríamos, né? Então, esse é o tema central da nossa conversa de hoje. E aí eu inicio, professor, com duas perguntas para a gente começar os debates. Em primeiro lugar, qual é a diferença que você vê entre aquela cheia de 2010 e essa de 2022? Em questão de magnitude, de chuva, de vazão, enfim, também diferenças sociais, culturais, políticas, enfim. Quais são o que é que teve de diferente nessa cheia de 2022? E também, o que é que nós não aprendemos? Onde é que nós erramos, nós enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto, enfim, pessoas também, o que é que nós não aprendemos que, infelizmente, a gente sofreu mais uma vez no ano 2022? Pedro, obrigado, é uma boa pergunta. Eu acho que todo mundo reflete a respeito, né? São duas cheias próximas, né? 2010 e 2022, com grande impacto sobre a infraestrutura urbana, com mortes, né? Os ativos privados e públicos foram duramente afetados, né? Perda de pontes, estradas, né? Canais, acessos e outras coisas. Agora, as diferenças, eu acho. A 2010, eu acho que foram as vazões mais elevadas e com grande destruição no Vale do Mundaú e Paraíba. Então, muitas casas foram para sempre destruídas. E nesse trabalho de recomposição, parte das casas não foram refeitas no mesmo canto original, porque criou-se na mentalidade do povo, né, que ali não dava mais. Então, se você percorrer as cidades de Branquinha, Murici, União, Rio Largo, você vê que, de fato, algumas áreas dentro do rio, de fato, ainda não foram mais ocupadas. Agora, depois de 12 anos, voltou a ter uma grande cheia, né? Então, o impacto foi gigante. Em todo o estado que você falou, né? Essa foi uma cheia que você viu, cheia do rio São Miguel, né? Até o rio... Minha família é de São Miguel e eu entrei com água no pescoço. Foi mesmo, água no pescoço. Caramba. Pra entrar na casa de minha sogra, pra levantar os móveis lá. Só quem viveu sabe. Agora, eu acho que o que a gente avançou foi porque daquela cheia de 2010... em função das pessoas que viveram, que sofreram, que lutaram, foi instalada uma rede, né, de acompanhamento, de previsão. E isso foi muito importante, porque eu acho que todo mundo que está ligado nesse assunto, a Defesa Civil, né, o governo, os prefeitos, né, acompanhavam o evento. Né? CPRM, então, a CPRM, que opera a estação, nas estações junto com a ANA. Então isso eu acho que deu assim, um nível de informação que faz com que as pessoas evitem um rio, né? Então você poupa as mortes. Então eu acho que isso foi, eu acho que foi a grande... E a outra questão que você me perguntava sobre o que podia ter sido feito além, é que na cheia de 2010 houve uma ideia de vamos fazer alguns barramentos para controlar cheias. Esse foi um estudo contratado, né, pelo governo de Alagoas. Não sabia. Isso foi realizado
e tem uma proposta, no caso do rio, para ficar no rio Mundaú, de construir uma barragem, né, um pouco acima de União dos Palmares. Essa barragem teria a capacidade de armazenar água da parte alta da bacia para reduzir o pico de cheia. Então essa barragem ela tem já o projeto executivo pronto, né, e o orçamento, é claro que está um pouco defasado, mas eu acho que foi um tipo de ideia da engenharia que ficou no caminho e que não deve ser esquecido, porque a solução das cheias no rio Mundaú também passam por analisar isso, né? Uma barragem que possa conter essas águas da parte alta da bacia. A barragem na prática, para quem está ouvindo e não entende tanto assim, de como é que a barragem poderia de fato resolver um problema de extravasamento do rio, né? Uhum. Então, professor, para simplificar, uma forma que o pessoal entenda, por que a barragem resolveria esse problema de extravasamento? Porque tem dois problemas, né? E é bom pontuar isso no começo. Uma coisa é uma inundação de uma rua em função da drenagem urbana, e outra coisa é uma cheia em função do extravasamento da calha do rio. A gente está falando do extravasamento da calha e de um projeto, né, de um possível projeto ali, da construção de um barramento na calha, um grande barramento, não sei de qual tamanho seria para o pessoal comparar, mas com certeza um grande barramento, para segurar essas vazões máximas, né, reduzir picos. E a principal função dela seria como se fosse uma caixa d'água gigante. Isso. O rio Mundaú, especialmente, né, ele nasce ali perto de Garanhuns. É isso? Então essas cheias acontecem quando tem muita chuva naquela região, né, de Garanhuns, e desce aqui para Alagoas, a parte ali da Laje, né, a parte de União dos Palmares, que é a região de alto declive. Então, como a região de alto declive, ela vem com muita velocidade essa água e vem com muito volume. E o que é o reservatório? É uma estrutura de engenharia, né, capaz de reter parte dessa água. Então, se vai descendo, por exemplo, né, 1 milhão de metros cúbicos de água, ele retém 500 mil metros cúbicos, retém a metade. Então, evidentemente que após a barragem, o volume de água, né, cai a metade, por exemplo, né, e também, consequentemente, as vazões. Então, você reduz o impacto da barragem para baixo. E a velocidade, né, que destrói, também é o que leva. E você guarda essa água, para quê, Valmir? Essa água pode servir para a criação de peixes, de aquicultura, ela pode criar um pequeno ambiente ali para um ecoturismo, para lazer, para turismo, para alguma navegação artesanal. Stand-up. Ela pode servir para gerar energia elétrica. Então, assim, ela tem uns benefícios associados. Então, é uma ideia que em todo o mundo, né, controle de cheias em rios passa por ter vazões abatidas por reservatórios. Bem, professor, você falou em construção de barragens, né, para contenção de cheias, que existe um projeto que já foi elaborado para a bacia do rio Mundaú. Mas esse ano nós tivemos praticamente em todas as principais bacias hidrográficas do estado de Alagoas grandes cheias. Você acha que seria uma boa solução, há viabilidade técnica, econômica, ambiental para a construção de barragens, não só no rio Mundaú, mas também em outros rios importantes do estado de Alagoas? Por exemplo, o rio Ipanema. O rio Ipanema, ele teve uma grande cheia. Esse ano não foi tão grande como a do ano passado. A do ano passado, você pode até falar um pouco, porque eu vi alguns materiais que você divulgou sobre o assunto, né, da ordem de 1.000 metros cúbicos por segundo no rio Ipanema. Caberia também uma barragem no rio Ipanema, uma barragem no rio Traipu, uma barragem no rio São Miguel, que não tem barragem. Enfim, há espaço técnico, econômico, ambiental no estado de Alagoas para a construção de barragens, para a contenção de cheias em outros rios, e também essas barragens poderiam ser utilizadas para usos múltiplos, né, para irrigação, para aquicultura, enfim. Como é que você vê essa questão? Esse documento do governo de Alagoas de 2010, ele é um documento que estudou o Mundaú e o Paraíba. Então, ele contemplaria, né, uma barragem no Mundaú e 2 no Paraíba. Não era só o Mundaú e o Paraíba. Agora, assim, a barragem, ela também tem que encontrar, assim, você tem que associar um risco eminente, né, frequente e um risco elevado, e também as condições geológicas, né, e topográficas para fazer uma barragem. Vou dar um exemplo. Numa região muito plana, uma região que você não encontra as serras, né, bem formadas, não tem como fazer uma barragem.
Não tem como, né? Porque para fazer uma barragem tem que ter, né, duas serras, não é isso? Que se aproximam, formando duas serras se aproximando, que você encontra o rio mais estreito. Porque se você pega uma região muito plana, São Miguel talvez já não tenha um local isso, bom. não tem um local bom. A Bacia do São Miguel eu não vejo, não consigo pensar. E às vezes você pode encontrar um local com serra, mas a geologia não permite. Ou era uma obra muito cara, né? Então é sempre só pesar, justapor isso, né? Benefícios e custos de uma barragem. E geralmente é um trabalho complexo, que passa pela parte de economia, de engenharia, de geotecnia e ambiental. Porque sempre tem que se pensar, né, nos impactos dessa barragem no meio ambiente. Então é um tema complexo, mas não deve ser evitado não, tem que ser debatido. No Rio Paraíba, pessoal, é aquele que vai dar na Lagoa Manguaba. E o município de Pilar sofreu bastante também com... E eu achei interessante também, né, interessante do jeito ruim, obviamente, o município de Pilar sofreu com o extravasamento da Lagoa Manguaba, né, que teve que subir o nível, né, tem vários conhecidos aí que tiveram que sair das casas, e eu não sabia que eram 2 barramentos e no Mandaú era um só, achei que no Mandaú era algo até mais crítico. Um no Mundaú e 2 no Paraíba. Isso que você falou merece atenção, assim, porque o rio subir, o nível da água no rio, né, quando o rio é estreito, é mais fácil, Mais né? fácil. Agora, você quando enxerga uma lagoa subindo todo, né, É assustador. é assustador. É assustador. Então eu vi uma imagem aqui do centro de Maceió, ali a pessoa com água no peito, né, no asfalto. Então, para você ver toda a Mundaú, né, subir 2,5 metros, é uma quantidade de água muito grande. Não sei nem dizer o número. Então, assim, é por isso que o evento ele foi fenomenal do ponto de vista hidrológico, né? Vazões foram muito grandes. Agora, Pedro, por quê? Porque todo mundo estava aqui, lembra disso, 3 ou 4 semanas de muita chuva, mas sem aquele pico gigante de chuva. Saturando o solo. Pronto. Pensa Aí numa foi esponja, saturando, pensa numa né? esponja, e aí a esponja está carregada de água. Qualquer gota d'água que cair na esponja, já sai água imediatamente. E aconteceu isso, né? Podem olhar vocês, no mês de julho foi muita chuva, não é isso? 3, 4 semanas sem parar. Foi. Toda depressão, qualquer parte mais baixa, os brechos, estava tudo cheio de água já. O solo encharcado, tudo encharcado. Aí veio uma chuva gigante aí do final de junho para começo de julho. Quando essa chuva entrou no estado, não encontrou um local para ela se acomodar. Aí ela veio... Capacidade de campo do Altamirano já não tinha como topada. ela... E aí sofreu também a maré alta, né? Aí a lagoa teve choque, né? A maré alta, a lagoa ficou impedida pela maré e recebendo um mundo de água do Mundaú e Paraíba. Professor, eu quero propor o primeiro desvio aqui da nossa conversa. Vamos continuar em água, vamos continuar em barragem, mas eu quero propor um pequeno desvio. Mas de água a gente tem que trocar o nome. Porque a barragem, nós estamos discutindo cheia, ela serviria para conter as cheias e evitar as enchentes e os prejuízos decorrentes delas. Mas, como nós comentamos aqui, ela também serve para acumular água e para disponibilizar essa água para uso, para a agricultura, para a indústria, para o abastecimento público, para a dessedentação de animais, enfim. E aí, eu lembrei que você além de professor, é um autor de livros, né? Você tem 6 livros publicados, não é isso? Um deles é Construindo a Segurança Hídrica. Né? É um livro muito interessante, que eu tenho um exemplar. E eu queria saber de você, professor. Isso é fundamental. Como é que se constrói a segurança hídrica? De Alagoas, vamos limitar inicialmente essa nossa conversa para Alagoas. Mas quais são os caminhos para construir a segurança hídrica? Boa pergunta, Pedro. Esse título, segurança hídrica, né? Cada pessoa pode olhar essa expressão, segurança hídrica, né? 2 palavras, e pensar distintamente, né? Existem várias pessoas que usam essa expressão, cada uma com seu sentido. Mas o sentido original dela, né? Assim, são 4 ações, não é isso? Então, o que é segurança hídrica para uma coletividade? São 4 ações. Eu garantir água para as cidades, é isso? As cidades tenham água, a minha casa, a sua casa, né? A casa do Pedro, né? Tem a água. A outra é água para a produção agrícola e industrial, né? A gente tem que ter irrigação, não é isso? Para ter na mesa batata, tomate, feijão, né? Ovo, carne, tem que ter. A gente tem que também ter uma ação para prever catástrofes como enchentes. E Ou secas, né? Ou secas, né?
Então, assim, e a outras é água para o meio ambiente, porque a gente tem que pensar que uma parte dessa água que circula tem que ficar no rio para promover o ecossistema, né? O rio não é uma calha, né? É um ecossistema. Então tem que ter água para manter a vida no rio. Então, quando a gente pensa nisso, nas cidades, na produção, evitar desastres, e água para o ecossistema é segurança hídrica. Então a gente constrói segurança hídrica. Isso não é fácil, né? Para cada uma delas, né? Excelente. Para cada uma delas. Então, assim, sobre cheias, o que é que vocês sabem mais do que eu, né? Vocês trabalham com radar, com informação, né? Uma informação eu posso antever grandes cheias, não é isso? Por 2 dias, por 3 dias, né? Então você, quando estava no governo, não sabia disso, né? Você sabia que ia chover daqui a 2 dias com intensidade. E você ganha tempo para evitar o pior, e especialmente evitar mortes, né? Então, segurança hídrica, por exemplo, é você antever grandes catástrofes, assim como os ciclos de seca muito grandes que estão por vir. Eu não queria me alongar não nessa pergunta, que é muito boa. Eu tenho um amigo que ele faz o quê? Quando dizem a ele, entendeu, os órgãos oficiais, que vai ter um inverno curto, entendeu, e de pouca chuva, ele se desfaz de parte do gado dele. Ele bota para vender. Isso. Porque ele vai dizer que quando passar o inverno vai ter um verão ruim para mim. E eu vou estar com muito animal no campo. Eu não vou ter nem ração nem água. Se alguém dizer o contrário para ele, os órgãos oficiais, vai ter um inverno longo e generoso. O que é que ele diz? Eu vou comprar novilha para engordar. Porque eu estou vendo que vai ter. Então, assim, as pessoas tomam decisão em função de quando você avisa de cheias ou secas no curto e longo prazo. Então, assim, a barragem também, né, é uma estrutura que permite isso, né, segurança hídrica, né, armazenar água para irrigação ou para uma cidade, né. Eu acho que nós estamos muito habituados, né, nós que trabalhamos com engenharia de recursos hídricos, com os planos diretores de recursos hídricos, né, que podem ser para as bacias hidrográficas ou para o Estado. Mas me parece que seria importante também a construção de um plano de segurança hídrica, né? Sim, certamente. Um conjunto, um documento que aponte ações nesses 4 segmentos que estava tratando. Por exemplo, a barragem. Vou dar um exemplo bem regional aqui. Salvador recebe metade da sua água, ou um pouco mais, da barragem de Pedra do Cavalo. E você disse que conhecia bem lá, né? Quer dizer, a segurança hídrica para atender a metrópole Salvador, entendeu? Vem de onde? Vem da barragem de Pedra do Cavalo. Se Pedra do Cavalo tiver um problema de qualidade, quebrou. Isso. Então, Acabou a barragem, ela é um elemento, né? Mas tem que ter outro agora, a qualidade dessa água. Para que a população tenha uma água dentro da potabilidade. Então, são muitas ações que fazem com que a gente construa a segurança hídrica. Professor, tem algum caso que o senhor conhece assim, de sucesso da implementação de um plano de segurança hídrica ou de ações? O Abel está focado na segurança hídrica. A gente vai evoluir para isso aí, se Deus quiser. Eu acho assim que fica difícil você pegar uma região do Brasil ou um estado, né, e dizer que tudo aconteceu como devia, como normatizou um plano, né, nessa ação. Agora, eu acho que o Brasil ele tem muitos avanços a serem comemorados. Por exemplo, eu acho que a alocação de água para a segurança hídrica, entendeu? Eu acho que se tivesse que exportar para o mundo um bom exemplo brasileiro, eu diria a alocação de água. Ceará. No Ceará, na Bahia, entendeu? Em Pernambuco e na Paraíba, em outros estados. Com a ANA ou sem a ANA, organizando o sistema. Eu acho que é o que há de melhor você colocar numa sala, né? Isso todo mundo que usa água, né? Irrigante, indústria, né? Pescador, usuário de cidades. E você vê quanto água tem no reservatório, entendeu? Não vai chover nos próximos 5 meses. Quanto eu posso dar a cada um, de forma que ele não seque até a próxima quadra chuvosa, isso é um negócio maravilhoso. Isso é alocação negociada de água. Isso é alocação de água, né? Isso é gestão, isso garante segurança hídrica para regiões muito secas, entendeu? A outra são um sistema de previsão de catástrofe, né? O Brasil avançou nisso. Muito. O Brasil avançou. Valmir está longe do ideal, tá? Mas avançamos muito, né? E é bom isso. A gente não pode ter mortes, né? Isso é um ponto que eu ia tocar agora. Cheias, né? A primeira pergunta, Pedro, se me permite, é a diferença da cheia de 2010 para 2022. Logo no começo, o professor Valmir citou um muito importante, que é a rede de monitoramento,
que ajuda muito a se ter vias cheias. Tem algumas coisas a evoluir ainda, né? A previsão hidrológica, né? No lugar de uma previsão de chuva, você tem previsão de vazões mais assertivas, né? De níveis. Isso daí pode evoluir ainda, né? Mas tem espaço e a gente está crescendo para isso. Mas o outro ponto que eu acho que ficou um pouco escondido na fala, mas também foi falado, a questão do trabalho em conjunto da informação. Defesa civil, extremamente importante. O medo que gerou de 2010, onde áreas que eram de risco não foram mais ocupadas, então isso aí reduziu muito provavelmente a quantidade de mortes. E um gargalo que eu vejo ainda nisso tudo, apesar da informação ter melhorado muito, Verena, é a informação, de forma clara para as pessoas. Assim, a gente que é por exemplo, a minha família sofreu no Rio São Miguel. Eu estava lá no município de São Miguel, ajudando com os colegas, os vereadores, tudo. E a conversa que tinha estourado uma barragem. Estourou. Não tem barragem para estourar no Rio São Miguel. Mas não adianta eu falar. O pessoal sabe que eu trabalho com recursos hídricos, que a gente já trabalhou a nível estadual, a nível nacional. Mas em função também das catástrofes que tiveram com barragem, estourar a barragem ficou muito comum. Então, e eu acho que um dos objetivos nossos aqui do podcast também é dar essa informação, desmistificar a água, né? E esse acesso à informação rápido para o povo, eu ainda vejo muito deficiente. Talvez o que a gente estava falando mais cedo sobre aplicativos, sobre a ajude. Certamente, a informação é essencial para a Defesa Civil, né, para o prefeito e para a sociedade. E ela não pode estar contaminada por fake news, entendeu? A turma mistura uma chuva do Paraná, né, com uma chuva do Camaragibe numa imagem só, confundindo as pessoas, né? Isso. Aí a pessoa diz, meu Deus, está vindo um mundo de água, só que isso era no Paraná. E elas misturam mesmo, né, imagens reais com imagens que não são daquela região. Isso causa Aí quando vem informação, você pergunta, essa aí agora que está chegando é fake news ou é... Você não tem confiança. Eu saio da minha casa ou não saio da minha casa? A gente tem que levar isso a sério, entendeu? Então eu acho que a gente tem que consultar sempre os órgãos oficiais. Sempre. Que é de lá que a gente diz, não, aqui foi checada a informação. Eu não consigo compreender o que leva um cidadão a produzir uma fake news com tanta maldade, para só gerar o caos, gerar o desespero. Sinceramente, eu não consigo compreender. A gente precisa estudar o comportamento humano para poder entender, mas isso é assunto para outro podcast. Bem, professor, nós falamos aqui de barragem, de contenção de cheia, mas que outras medidas de engenharia, além da questão dos dados, da previsão de vazões, do monitoramento, para a gente esgotar esse assunto e poder conversar sobre outras coisas, que outras medidas de engenharia ainda precisam, né, ser implementadas com mais eficiência, com mais rigor, para evitar esses desastres? Boa pergunta. Fico feliz que você me faça a pergunta, porque, de fato, são muitos assuntos, né? Aí, sabendo que o Abel aqui é fã de segurança hídrica, né? Vamos pensar assim na questão da demanda, né? Industrial e irrigação. Vamos pensar. Então, o que é que eu acho que é a bola da vez, que é uma fruta madura no pé, entendeu? O uso da água mais eficiente e reuso da água. Então, assim, é sempre possível migrar para tecnologias, né, métodos que façam o mesmo produto ou serviço com menos água. Com menos água, sempre. Isso também vai para a nossa casa, não é isso? Sempre vai ter numa casa a possibilidade de você ter vaso sanitário, não é isso? Ou torneiras mais eficientes. Você não perde o conforto e você tem menor consumo de água. Eu vi um projetinho agora de um amigo arquiteto, está fazendo na casa dele, está fazendo na mão, inclusive. Ele é um pedreiro. E ele colocou o reaproveitamento de águas cinzas. Isso. Ele não é da área de saneamento. Isso. Ele colocou... Ontem a gente conversou um pouco, eu dei um toques para ele como fazer. Mas ele, reaproveitamento de águas cinzas, vai para uma caixinha separada que dá a descarga dele. É um exemplo aí de como diminuir as pressões na ponta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Métodos mais eficientes, né, para o mesmo serviço e você usando menos água. E o outro é o reuso. É a água que já teve um uso, né? Ela ser tratada para um novo uso. Então eu vou dar um exemplo bem típico. O Estado de Israel, né? Israel é um país complicado, né? Porque é uma vizinhança muito seca, né? O sul de Israel chove 50 milímetros, que é no Egito, né? 50 milímetros. No ano, você está falando? No ano. No Brasil, nem uma região chove isso.
tão pouco, nenhuma. Bota o sertão Não triste chove. dá 300. 300, é. Isso. Israel, no norte, que é com a Síria, chove 1000, mas no sul, que é perto do Egito, são 50 milímetros. E o que acontece em Israel? Para eles se virar naquele terreno tão árido, eles usam 86% do seu resíduo das cidades para irrigação. Então, 86% do resíduo líquido das cidades, todo do esgoto efluente, doméstico, esgoto doméstico em Israel é para irrigação. irrigação de Israel. O Brasil, nessa foto mundial, não está nem no mapa, entendeu? A gente tem exemplos, claro que tem, mas eu faço, se você botar um gráfico, né, Israel, Espanha, né, e outros, o Brasil não vai nem aparecer nesse computo. Então o Brasil tem um grande potencial de avançar no reuso. No reuso. Isso, certamente. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é complexo, tecnologicamente, existe uma equipe preparada e tem o investimento. A gente não pode também dar uma informação dessa, né, Pedro, achando que é barato e simples, não é. Entendeu? Envolve investimento, envolve tecnologia, envolve gente estudando, né? Acompanhando, né, Verena? Acompanhando a qualidade do esgoto, né? Da água na ponta, na entrada, estudando o processo, capacidade técnica para fazer isso, que nós temos. Então, eu acho que são dois assuntos que vão nos guiar nos próximos anos. Pensando sociologicamente agora, a gente não evoluiu tanto nisso, porque não é a nossa necessidade. Israel é top nisso, justamente pelo motivo que você falou no começo. É 50 minutos no ano. Ou você faz dessalinização, que também é top mundial, e reuso da água, ou você não vive. Isso. Você não cria uma sociedade. Então também tem esse fator necessidade, né? Que faz o homem. O caso notável no Brasil, eu acho que é o caso do Seridó no Rio Grande do Norte, né? Foi premiado, inclusive, pela ANA, né? Então você pegou o efluente da cidade, né? Tratou e irriga palma forrageira, né? Esse foi um exemplo potiguar, né? Brasileiro, contemporâneo, que foi premiado no Brasil, né? Ou seja, a ideia já está circulando, entendeu? Já está chegando. Então está circulando. Israel, né, você falou do reuso, né, de efluentes para irrigação, você falou da dessalinização, que também Israel é muito forte nisso, mas Israel também é vanguarda nos métodos de irrigação mais eficientes, né? É verdade. Salvo o melhor juízo, foi lá que o gotejamento, né, foi aperfeiçoado, né, para economizar água e para ser mais eficiente. Acho que, de fato, Israel tem muito a nos ensinar, tanto para o Brasil como para o resto do mundo. Mas aí eu queria entrar em outra parte do mundo, professor, que você tem propriedade para falar, que é Califórnia, Estados Unidos. Você fez pós-doutorado lá. E o que é Califórnia, que, salvo o melhor juízo, também é uma área seca, né, com baixos índices pluviométricos. Crise hídrica complicada. Crise hídrica complicada. O que é que a Califórnia tem de experiência que pode ajudar no Brasil? Ensinamento da Califórnia. A Califórnia... O pessoal lá pinta grama, né, professor? Hã? O pessoal lá pinta grama. Não tem isso? Porque está proibido gramas, né? Gramas naturais, né? E depois veio essa grama aí, a grama azul, né? Todo mundo que quer estudar água na região seca lembra da Califórnia. Não é o canto mais seco do mundo, mas nenhum canto do mundo tão seco tem tanta gente. Eita. O estado mais populoso daquele país é a Califórnia. Uma economia muito vigorosa. A Califórnia tem um PIB maior que o do Brasil. Então, por que a Califórnia é sempre observada? Seco, muita gente, 34 milhões de pessoas, e uma atividade econômica que supera a brasileira. Então, como é que a Califórnia caminhou para isso? Água no norte do país, do estado, né? Água no norte, seca severíssima no sul. Então, uma gigante infraestrutura hídrica trazendo água através de reservatórios e canais do norte para o sul. O canal do lá é maior que o canal do Sertão? Muito maior. E o que chama a atenção é que o primeiro, que é de uma obra do federal, já tem 94 anos de funcionamento, 94 anos de servindo. É uma maravilha, né? E o mais recente tem 50 anos. O mais novinho. O mais novo é uma obra do Estado, foi dos anos 70, né? Tem 50 anos. Então a Califórnia, ela é o que é na parte da água, porque ela investiu uma gigantesca infraestrutura hídrica de canais e reservatórios. Acho que o Ceará tomou um caminho muito, não sei se inspirado, né? Mas eles, apesar de ser um estado que sofre muito com falta de água, Isso tem muita água. Também. Mas é muito em função de reservatório. A outra coisa que o Pedro chamou a atenção,
e o Abel também, que eu vi na Califórnia, que eu me espantei. Eu fui lá visitar uma fazenda de nozes, né? Eu nem conhecia, na verdade, o vegetal. O nozes, ele fica assim, do tamanho de uma goiaba verde, pequena, e quando você tira aquela carne, né? Aí vem a semente do noz, que a gente come aqui no Natal. E eu fui na fazenda de nozes e não encontrei nenhuma pessoa trabalhando, ninguém trabalhando, nenhum ser humano. Aí eu disse pro cara, mas Cadê o cara? cadê o povo trabalhando? Porque a gente está aqui de carro andando, é feriado, né? Então, assim, tudo automatizado, né? Irrigação, né, Pedro? Por gotejamento, tudo automatizado. Tudo numa sala de controle, entendeu? Então, assim, a gente também tem que perceber que algumas culturas que têm alto valor agregado, como nós, né, isso, dão condições de você fazer esse tipo de atividade. O que não é verdade para outras, né? Então, cada caso é um caso. Conhecer o mundo exterior é bom para você aprender a dizer o que de lá se aplica aqui, se adapta aqui. Que eu acho que é talvez assim, que passa na cabeça do pessoal, principalmente do sertanejo, quando vem essas cheias, que às vezes prejudica muitas cidades, é o porquê não usar essa água, por exemplo, do Rio Ipanema, ou do nosso região geográfica do sertão alagoano. Eu peguei um dado aqui que o senhor postou no LinkedIn, né, a diferença da estação de Piranhas, após Xingó, né, Piranhas, já um pouco antes de Paulo Afonso, um pouco depois, né, descendo o rio, e a estação de Propriá, que é Penedo, que é 132 km depois. Ele vai pegar Ipanema, Traipu, Capiá, Moxotó, Piauí, Riacho Talhada, Canapi, Riacho Grande, Boacica, Perucaba, pega isso tudo, a distância dessas duas estações. E a diferença de vazão deu 760 milhões de metros cúbicos em 5 dias. E para o pessoal ter uma noção do tamanho, dá para encher a barragem de Paulo Afonso 28 vezes. Então esses são, eu falei aqui, a maioria aqui são rios intermitentes. O que é isso? Boa parte do ano eles não correm água, corre mais quando chove e corre muito de uma vez só, em pouco tempo. Então por que não aproveitar essa água? Eu sei que o Maurício Mata tem até um plano, né, de uma sequência de barragens, mas tem outras complicações ali que um reservatório ali no nosso sertão pode trazer. Mas eu acho que na cabeça do povo tem essa angústia de tanta água passando e a gente sofre o resto do ano sem água. É uma boa pergunta mesmo, é bom entender isso, né? Alguns rios do mundo, a vazão, quando ela começa a cair, esse caimento da vazão leva meses ou semanas, né? Aqui não é assim, né? Aqui você vê o rio Ipanema, tem uma cheia gigante, daqui a 2, 3, 4 dias, ele voltou para o canto dele, né? Como se nada tivesse acontecido. O ano hidrológico tem os dois momentos bem definidos. Ou está muito seco, ou está muito cheio. Isso. E o que eu fiz nessa postagem? Era chamar a atenção o seguinte: nesses casos extremos, em alguns momentos, né, esse afluente dele fica do tamanho do São Francisco, para mostrar o absurdo do tamanho do volume de água que escorreu, né? Você imaginar, né, que rios como o Ipanema, né, mas o Traipu, somados, né, quase uma vazão igual ao do São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, você vê a capacidade que essa bacia tem de gerar água nas grandes cheias, né? Agora, eu acho que no caso alagoano específico, como foi feito o canal do sertão, a ideia de uma barragem para armazenar essa água, ela ficou agora ainda mais distante. Porque me parece que vai ser mais razoável dizer, não, agora vamos apostar, né, numa infra que já está operando no canal, na região. Eu acredito que todos vocês concordam com o que eu vou colocar aqui. Tá? Ou não. Ou não, queremos ver. Nós falamos muito de infraestrutura, mas é de fundamental importância que toda essa infra que pode ser instalada, ela esteja adequadamente gerida por profissionais que tenham principalmente a visão como o professor Valmir tem. Então, não basta apenas o Estado construir essas obras, gastar dinheiro para construir, mas é necessário que essas obras passem por uma manutenção. É necessário que essas obras tenham profissionais habilitados, formados, para se fazer o bom uso para toda a sociedade, né? Então, é importante esses dois aspectos. O primeiro, se implantar a infraestrutura. E o segundo aspecto é fazer essa gestão
para que esses recursos, esses investimentos, eles tragam, né, de fato, o retorno para a sociedade. Né? Acho que vocês concordam comigo, quiserem comentar alguma coisa também seria importante. Então, certamente, é igual a nossa casa, né? A nossa casa, ela vai envelhecendo, não é isso? Aí uma porta começa a arrastar no chão, quebra uma torneira do banheiro, não é isso? Quebra uma descarga, começa a ter um vazamento, né? Então, se você não tomar conta, daqui a pouco essa casa não vale nada, né? Ela está destruída. Idem para uma obra hídrica. O Abel sabe disso, que a gente conversou muito, né, Pedro, nessa época, né? O canal alagoano. A gente sempre olha para Nilo Coelho como exemplo, entendeu? Não que a gente queira que o que aconteceu lá venha para cá integralmente. Agora, a quantidade de serviço que a gente viu lá, né, Pedro? Você vê lá a parte de roça, não é isso? Roçar o canal, né, dos dois lados, entendeu? Você vê a turma trocando placas de concreto que foram com o tempo danificadas. Você vê a turma trocando rotores de máquinas, vê a turma trocando quadros elétricos, né? Trocando disjuntores, trocando capacitores. Você vê a turma recuperando as chaves vicinais que dão acesso à produção. Lá tem empresa de gestão, né? Isso, veja a quantidade de gente, né? De mulheres e homens, né? No campo, trabalhando para que aquele canal cumpra a sua missão de levar água para o irrigante. Então você está coberto de razão. E era a riqueza, né? Que faz ele se realizar a obra é uma parte do caminho. Depois tem a manutenção da obra que é para sempre, como na minha casa, como na sua casa. E as barragens lá tem um risco da salinidade, né? que o canal não tem. Então isso tem um peso na decisão aí de para onde ir. Em relação à vazão, só para o pessoal ter uma noção, lá em Xingó libera 900 metros cúbicos por segundo, né? Que é o Rio São Francisco aqui na parte baixa. E lá no Mandaú e também juntando Ipanema com Traipu, passa assim 1.300 metros cúbicos por segundo, um pouco mais. Só que a calha ali em Penedo, do São Francisco, é 1 km. E a calha do Mandaú é 60 metros. A calha principal. Então é muito distante. Você pegar a mesma vazão do São Francisco e botar no Mandaú, é o tamanho do estrago que faz. De 1 km para 60 metros. Voltando, né, Pedro, para o Mandaú, foi o que aconteceu no dia 2 de julho, né, Verena? 2 de julho. No dia 2 de julho, a vazão do Mandaú estava um pouco maior que a do São Francisco. Olha o absurdo. E aí, Verena, o que aconteceu no dia 2 de julho? Teve a grande cheia lá em Mundaú. Eu não consigo ver o dado exatamente, mas eu também peguei para fazer o hidrograma, né? Logo quando eu entrei na graduação, eu tinha uma curiosidade também, fui fazer essas pesquisas sobre... Já chegou logo 2. Sobre a Estação Boa Fortuna, eu até falei com você, foi até uma disciplina, né? Na disciplina. E aí eu queria saber, professor, a importância também da universidade nos estudos dessa bacia. Qual a importância da universidade? Porque eu vejo que tem tantos estudos, tantos TCCs com base nisso. E como é que a gente pode evitar ou se precaver? Eu sei que da importância, eu estava falando sobre a informação, né? Eu vejo a sala de alerta também, que foi instalada depois de 2010, que também eu vi eles nessa última cheia se informando bastante. E a universidade, esses estudos, eles precisam passar pela gestão para poder colaborar, para poder evitar. Eu, na minha pequenez, tentei reproduzir também o hidrograma. Não consegui comparar com o de 2010, até pela diferença também do formato de obtenção dos dados, né? Mas são 2 perguntas, sobre a universidade e sobre o impacto mesmo, de 2010 para 2022. 2010 foi maior, realmente? Boa pergunta, fico feliz que você pergunte pela universidade. Assim, a universidade ela tem como princípio principal dela, né, basilar, né, o seu pilar de entrada é formar pessoas, né? A gente está aqui com pessoas que se formaram na UFOL, né? Todos nós, né? Todos nós todos aqui somos frutos disso. Se você for nos órgãos do Estado, do município, né, também vai estar a nossa presença pela formação, né? Então acho que isso é o princípio que ninguém pode arredar, né, separar da universidade, entendeu? Essa presença marcante, né, da formação de profissionais das mais, né, distintas áreas. A outra é continuar estudando o Rio Mundaú, o Rio Paraíba, o Rio São Miguel, né? Trazendo detalhes. Eu vou dar um exemplo. Detalhes. Eu acho que o Pedro acompanhou muito bem isso. O Abel também acompanhou. A gente está no Rio Mundaú, né? Isso a gente está em Rio Largo. A gente olhou para cima e viu que estava subindo a vazão em União dos Palmares.
Então é preocupante, né? Poxa, se está subindo em União, essa subida ainda vai chegar em Rio Largo. A pergunta é, quanto tempo depois? Isso é um trabalho da engenharia, né? É muito importante para o prefeito, né? Para a Defesa Civil saber disso, né? Olha, eu estou sabendo que em União a água subiu. Essa subida vai chegar aqui daqui a 1 hora, 2 horas, né? Então, ó, informações úteis para que você tome decisão. Isso tudo a universidade vai fomentando, né? Vai fomentando, vai discutindo. E com relação às vazões máximas, eu lembro de memória que a vazão de 2010 foi um pouco maior que a de 2022. Um pouco, mas não muito, viu? Foi um pouco maior. Foi um pouco maior. Agora, a destruição física da bacia foi muito maior em 2010. Eu falo número de casas, né? Porque não foi simples não em 2010. Eu tenho um ponto aí sobre essa questão da vazão, que eu acho que é uma incerteza que tem associada à medição. Em 2010 era uma estação manual, não era uma estação automática como é hoje. Então, a vazão que a gente pegou depende da coragem de quem foi medir a conta. Exatamente. E a nossa aqui, automática, ela quebrou. No dia 2 de julho. Então a gente não sabe o pico. Ela parou, acho que foi no fim da tarde, né? Do dia 2, E se você ver o gráfico, ela estava subindo. Né? Então, tem esses dois fatores assim que eu acho que foram, assim, pode dizer que foram até próximas. Talvez a gente tivesse um pouco mais preparado agora. Mas como era manual antigamente, né? A gente mesmo foi tentar, eu falo SEMAR, né? Que eu ainda falo a gente. Mas a SEMAR foi tentar medir vazão lá no São Miguel. Quando deu a cheia, o pessoal chegou lá pro momento e não entrou, era muito arriscado. Ah, sem dúvida, sem Tinha dúvida. equipamento para passar uma DCP ali. Né? A qualidade da informação das águas muito altas, ela é um pouco menor. Porque você já vai para um trecho da curva que há uma extrapolação. Aí você já tem uma certa... Mas certamente o nível foi muito alto, né? E uma vazão certamente acima de 1000 metros cúbicos por segundo. Foi, que é gigante. Mas assim, as estações são muito importantes, muito importantes. Eu fico muito feliz em ter visto o trabalho da SEMAR, da Defesa Civil, né? Da ANA, né? Da CPRM, né? Para instalar e mantê-las funcionando. Sem aquilo ali, é como você guiar um avião para descer sem as marcas, né? Na pista. Você não sabe o que está acontecendo. A água está subindo e descendo na parte alta, ninguém sabe. Está chovendo ou para de chover, ninguém sabe. Aí você depende que alguém diga, né? Que eu vou ligar para minha tia que mora lá. Não, rapaz, não vou ligar para minha tia não, né? Eu quero informação. Está doendo o joelho. Não pode, né? Vai chover, não vai. Eu acho que foi muito útil essa informação disponível publicamente, né? Gratuitamente, né? Para todo mundo que conhece um pouquinho daquele caminho, né? Dos sites lá. Isso daí foi aquela questão da informação que a gente falou. Né? Eu vejo, por exemplo, muito as secretarias falar de alerta de cheias, alerta, mas falta um pouco dessa... Eu não sei, é difícil, eu acho difícil comunicar hidrologia. Esse canal é para isso. Eu vou vou dar comunicar hidrologia. Boa. Eu vou dar um exemplo. A Chesf tem um serviço por SMS, é isso, né? SMS? Que quase ninguém usa mais, né? Mas tem esse serviço que se você escrever para esse número a palavra Rio, 3 letrinhas, você passa a ficar no banco de dados dele. Toda vez que a vazão do rio vai ser alterada, você recebe. Eu recebo isso todo dia. Boa. Que massa. Eu recebo isso todo dia. Qual o número? Você sabe não? Poxa. Fica aí no... Vamos botar na descrição. Vamos botar aqui embaixo, assim, todo mundo entendeu? A primeira pessoa que estiver ao vivo aí que colocar vai ganhar um prêmio. Oh. A caneca do Conversando Água. Aí tem um colega meu que é barranqueiro do São Francisco, né? Ele é o quê? Barranqueiro do São Francisco. Ele tem um barco lá e ele foi dormir uma vez com um barco na parte alta do rio, né? O rio desceu, quando ele acordou o barco estava na terra. É o Jackson? É o Jackson. Aí ele reclamando, né? Um abraço, meu amigo Jackson. Valeu, Jackson. Então assim, é para isso, né? Se alguém me avisa um dia antes, não é isso? Você, como vai acontecer, você tem um dia para você evitar o pior. Vamos botar o barco mais pra frente. Muito importante. Informação. Acho que chegou a hora da gente parar um pouquinho de falar de vazão, de metro cúbico e ser mais um pouco mais... Qual é a palavra? Esqueci a palavra. Normal? Mais uma palavra. Acessível. Eu esqueci a palavra, mas tudo bem. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre o Jackson, né? Você falou para contar uma experiência muito interessante que eu tive. A minha primeira navegação no Rio São Francisco. Aliás, a segunda. Porque a primeira,
eu fui lá para Bom Jesus da Lapa, no Rio São Francisco, fazer um trabalho pela Gama Engenharia. E quando eu entrei lá na reunião, que foi literalmente dentro do Rio São Francisco, num barco escola, eu cheguei para o nosso amigo e perguntei, que rio é esse? E aí foi uma gafe tremenda, porque era uma reunião do comitê do Rio São Francisco. E aí aí você me ferra, bicho. Aí você- Mas hoje eu sou doutor em Rio São Francisco, literalmente. Literalmente. Né? E eu pude navegar algumas vezes no Rio São Francisco. E você falou do Jacques, que é uma figura espetacular, que eu pude conhecer, né? Um grande amigo. E eu lembro que eu fui fazer um trabalho, o objetivo era navegar ali em Traipu até Gararu, em Sergipe, que é do outro lado, visitar umas lagoas marginais, que não existem mais. Mas enfim, ele tem um barco que ele mesmo produziu, né? Ele é um gênio, né? De forma genial. E aí eu lembro que nós fomos navegar e muitas conversas interessantes, muitos ensinamentos. Ele tem um DVD no barco, né? Que ele colocou o DVD do Geraldo Azevedo, que tem só faixas sobre o Rio São Francisco, né? E foi muito interessante. E ele tem, enfim, conheçam o barco do Jackson lá em Traipu, porque vocês vão ter uma experiência incrível. Eu lembro que quando terminou a visita, ele falou, pronto, Pedrinho, ele me chama de Pedrinho. Agora que terminamos o trabalho, vamos nos entregar aos prazeres mundanos. E aí ele abriu, tem um freezer dentro do barco dele, ele abriu, tinha cervejas e mais cervejas, e nós pudemos navegar no Rio São Francisco, ouvindo Geraldo Azevedo, conversando, tendo uma boa conversa e tomando cerveja. Conversando água. E agora você me deu a ideia de trazê-lo aqui. Certamente vai ser um episódio histórico. O mestre do Rio. O mestre do Rio. E eu tive outra ideia, que a gente, hidrólogo, gosta de contar história, né? História de campo. Toda vez que a gente se junta, numa conversa formal, a gente começa a contar a história de campo. E quando você se junta muito com a pessoa, você ouve as mesmas histórias várias vezes. A gente poderia fazer um quadro aqui de contar essas histórias de campo, trazer Altamirano, que tem um bocado de história para contar. Acho que vai ser... Sem dúvida. Também já tá anotado, né? Jackson e Altamirano como 2 dos próximos Tem um convidados. quadro. Tem vários outros que a gente precisa Eu convidar. fui aqui. fazer medição em um rio em Sergipe, que é o Rio Japaratuba, que passado em Carmópolis, que eu acho que foi até vendido, né? Boa parte dos bombeamentos de Carmópolis. E ali foi impressionante, assim, eu nunca tinha visto o rio subir ladeira. Ele foi o primeiro lugar. Eu fui com o Gino, eu saía de Maceió de 2h30 da manhã, chegava em Carmópolis de 7 da manhã, a gente entrava no rio, só saía do rio de 4h30 da tarde. Que eram 4 estações, cada estação com 3 seções para medir. Bom, aí quando eu cheguei lá no rio, da primeira estação para a última, o fluxo do rio ele invertia. O rio corria normal, de manhã, e a vazão chegava a 0, e depois ela ficava negativa. Agora, qual a distância do mar? Mais de 13 quilômetros. Mais de 13 quilômetros. E a força da maré. O efeito do remanso, né? O efeito do remanso. E eu vi isso no Rio São Miguel, na cheia, que já tinha parado de chover há mais de 12 horas e o nível do rio não descia 1 centímetro. Ele era muito influenciado pelo ciclo da maré. Quando a maré estava secando, aí o nível baixava. A maré subindo, o nível não baixa. E lá em São Miguel dos Campos, para o mar, é uma distância significativa. Agora, ver o rio na prática, correr o contrário, eu não sei nem como é que o pessoal fez o estudo lá, pra ser sincero. A gente ia só fazer a medição. O estudo foi com o Hugo Pedrosa. Coisa da hidrologia. Bom, pessoal, nós já estamos nos aproximando de 1 hora do fim do nosso podcast aqui. Foi muito bom, foi excelente esse bate-papo. E eu quero me aproximar aqui do encerramento. Né? Vocês falaram de universidade e eu fui lembrando de várias coisas, né? E fui lembrando de vários conselhos, professor, que você me deu durante a minha vida acadêmica, profissional e até pessoal, né? Conselhos que me foram muito valiosos, né? Eu posso me lembrar de pelo menos uns 6 aqui, né? E sou muito grato por isso. Mas um deles eu queria que você expusesse para a nossa audiência, falando um pouco da sua trajetória, como você foi parar na Califórnia, porque é uma história muito interessante e eu acho que pode ser útil aí para... Nossa audiência é o maior podcast sobre água do Brasil. do mundo, Quiçá do mundo. da América Latina. Na América Latina eu concordo. Eu queria que você falasse sobre isso.
Foi o seguinte, eu fui para um congresso da BRH e encontrei o professor Gerson Kelman, né, que é uma figura nacionalmente conhecida, um grande, né, pessoa do setor e que à época presidia a ANA. E aí ele... É uma Agência Nacional de Águas, né, pessoal? E ele me encontrou e disse, o que é que você acha do canal alagoano? Eu E não acho eu nada. fiquei... Não tenho o que dizer. Eu morri de vergonha porque eu digo, poxa, ele me pegou pelo pé e eu não tinha o que dizer. Aí eu disse, poxa, é verdade, eu preciso ter uma opinião. E passei a estudar o canal. Eu coloquei no Google a palavra canal e gestão em inglês, dei lá o clique e apareceu lá Jay, professor Jay, da Califórnia, como uma pessoa que produzia. E eu mandei para o professor Jay um e-mail me apresentando, sou professor, tenho interesse em estudar. Ele me respondeu em 15 minutos. Disse, pode vir, você é meu convidado. Eu não tenho para lhe dar uma bolsa de estudos, mas se você tiver condições financeiras, a porta está aberta. Então, depois de 11 meses eu estava lá. Então, esse é um conselho que eu dou para todo mundo, né? Que hoje é mais fácil, né, o acesso à informação, né? A acessar as pessoas. Então, aproveitem, não deixem, não espere que alguém lhe conecte com outra pessoa, né? Às vezes a gente acha que o caminho para as coisas, de uma forma geral, é muito difícil, né? Muito longo, muito tortuoso, às vezes até impossível. E a gente resolve nem tentar. Mas muitas vezes a gente só precisa ter coragem, um pouquinho de coragem. Foi a coragem que você teve de escrever um e-mail sincero, né, para o professor, e ele foi solícito e deu o que deu, né? Eu passei por isso em um artigo, cara, muito similar, que eu estava fazendo sobre downscale de imagem do Modes a partir do Landsat, para sair de 500 metros para 32 metros, que é do Landsat. E aí eu peguei com base um artigo no chinês, que tinha um método dele lá num programa no R. Não, era em outra coisa, e eu estava fazendo um programa no R junto com o Matheus, isso na época do mestrado, para uma disciplina. A gente tirou isso, acho que foi no carnaval que a gente tirou esse artigo do bolso. Aí eu mandei um e-mail pro chinês. Como? Eu peguei o e-mail dele lá na publicação Não, dele. mas você escreveu como? Em inglês, né? Ah, bom. Tem que saber inglês, né? Tem que saber. Aí mandei e-mail pro chinês, no outro dia ele mandou todo o código e os macetes todos por e-mail. O cara é muito solícito. Cooperação. Muito solícito. Cooperação da academia. É. Professor, então vamos encerrar aqui. Para finalizar, eu queria que você dissesse, você além de professor universitário, você é autor de livros, tem 6 livros, né? Você oferta cursos por esse Brasil afora. Como ter acesso ao seu material, aos seus cursos, aos seus livros? Redes Como lhe sociais. encontrar para poder absorver um pouco do seu conhecimento, da sua experiência? LinkedIn, muito ativo no LinkedIn. O meu LinkedIn é a maneira mais fácil de me encontrar, né? Lá o meu nome é Valmir-Pedrosa, é fácil me encontrar. Lá eu estou sempre fazendo postagem, sempre do tema água. E lá eu estou sempre disponibilizando os meus livros, né, meus comentários. E acho que o meu papel é esse como professor, né? O tema água não é só uma questão profissional que eu tenho contato com a universidade, eu não acho que é isso, né? É o tema ao qual eu dedico a minha vida. O tema que eu dedico às minhas aulas é o tema água, entendeu? Por paixão, não é uma obrigação, é por paixão. E acho que meu papel é esse, divulgar isso, de eu mostrar a importância, né? E aqui estamos entre amigos, acho que a gente está bem aqui, né? Você tem algum site, professor, para a gente olhar os seus livros? Tenho. O teu link? valmirpedrosa.com. Muito É o meu bom. site, lá tem meus livros. YouTube também, se não me engano. Também tem um canal do YouTube também. Também, E é aos fácil. poucos ele vai soltando. Fácil, Qual canal? Qual canal? E a ideia é essa. A ideia é a gente se comunicar, né? Gerando conteúdo que interesse, contemporâneo, atual, né? E agradeço a vocês de coração aqui, esse momento aqui de lazer. Não é nem trabalho, isso é um lazer aqui, tá? Entre amigos conversando. Tomando um cafezinho aqui. O bom do canal do YouTube que eu gostei é porque são vídeos muito curtos, tá? E tem muito conteúdo. E ele é a porta de entrada para o site, para você consumir o material também em formato em livro, apostilas. Então, recomendo a quem estiver assistindo aqui esse podcast a consultar o canal do professor Valmir no Vou YouTube. botar aqui embaixo, na hora que for a edição, vai sair o Bota aí no- nome. Os É a comentários. porta de entrada. A gente só tem que modelar o professor Valmir, então, que vai dar certo. É isso. Claro. Agradeço, rapaz. Agradeço de coração aí a vocês a oportunidade. Muito bom. É muito bom falar de água, né? A gente ficaria aqui horas. Nossa, Nem passou uma hora, nem se... Mas hoje é o dia dos pais da escola. Eu preciso. Precisa. Ir a Piraca. Eu preciso Poxa. pegar a estrada. Vai lá, tá na hora então. Pessoal, eu agradeço. Obrigado pela audiência.
fiquem ligados nos próximos episódios do Conversando Água, que prometem ser muito interessantes. Valeu!